é Sofia, eu sou adestradora de cães, bióloga e mestre em psicologia social. Eu tenho o blog adestradorasofia.blogspot.com desde 2010, onde eu coloco meu histórico em adestramento, o histórico do meu trabalho. Inicialmente eu fazia um adestramento clássico, né, chamado o adestramento tradicional, que usa várias técnicas punitivas e aversivas, que infelizmente é a técnica mais usada até hoje, mas isso tem mudado bastante. Lá eu coloco meu histórico de como que eu mudei essa técnica e como que eu adestro hoje, os resultados. Eu coloco alguns debates, polêmicas, né, de algumas coisas que eu tenho pensado. E eu sempre coloquei um pouco da angústia que eu tenho em relação ao adestramento clássico, né, e como que a gente deve rever essas técnicas, mas eu não consegui colocar isso com exatidão e nem gerar muita polêmica em torno disso nas postagens que eu faço. Atualmente as postagens elas são escritas e os vídeos eles são para dar exemplos de alguma técnica ou então mostrar algum resultado. Eu resolvi, nas minhas horas vagas, eu costumo ver alguns vídeos no YouTube, Presunto Vegetariano, que mostra receitas, o da Juju, que mostra algumas coisas, alguns pensamentos feministas, e vendo esses vídeos, né, outros do TED, né, que tem palestras geniais que costumam mudar completamente tudo que eu penso sobre algumas coisas. Vendo esses vídeos eu vi que eu precisava mudar a forma com que eu fazia o meu blog. Então esse é o primeiro vídeo de muitos, espero. Eu acho que essa é uma forma mais adequada para eu poder transmitir conhecimento. Essa mudança, ela tem como objetivo aumentar o alcance do meu blog e dessas ideias. Inicialmente, eu trabalhava com adestramento positivo, negativo. O adestramento chamado negativo, tradicional, clássico, ou adestramento com punição, né? O adestramento que você vê onde que o cachorro está errado e vai lá e corrige o erro, né? Esse adestramento, ele é o adestramento mais comum hoje. E para mudar essa forma de adestrar é muito complexo. É uma forma, na maneira da gente ver as coisas. E eu não acho que seja tão eficaz eu mostrar isso apenas escrevendo. Eu preciso falar disso. Eu preciso mostrar isso na prática. E para isso, eu resolvi começar a montar vídeos. Os primeiros não vão ser tão bons, né? Esse é o segundo que eu faço. O primeiro que eu fiz foi o de adestramento de filhote, que vão ser vários vídeos falando de adestramento de filhote. E eu também vou fazer alguns vídeos falando sobre adestramento de cães agressivos. Esses dois temas são os temas que mais são procurados no meu blog. E eu vejo uma urgência muito grande de falar disso, né? Mas também vou fazer uma postagem explicando um pouco sobre o meu histórico, né? O que sou eu que está lá no meu blog. Eu vou refazer isso, né? Então eu pretendo fazer uma forma um pouco mais palpável e de uma forma que as pessoas consigam ter maior acesso a esse conteúdo. Então, assim, essa nova forma de pensar nesse blog é primeiro visando o alcance. A forma que eu adestro, ela mudou muito. Inicialmente, eu vi que eu adestrava 2 ou 3 vezes na semana, né? Então, geralmente eram 4 semanas no mês. Eu fazia 2, 3, 2, 3, né? Aulas na semana. Era a forma que eu aprendi a adestrar. Depois eu vi que adestrando 3 vezes na semana eu tinha
um resultado melhor com o cachorro. E aí eu comecei a ir 3 vezes na semana. Indo 3 vezes na semana, eu vi que um cachorro era excelente, só que o dono, ele ficava tranquilo porque ele sabia que eu estava adestrando. Então ele parava um pouco aliás, ele não se empenhava tanto porque ele sabia que eu estava lá. E aí eu comecei a perceber a necessidade de deixar o cão com o próprio cachorro, para ele conseguir trabalhar. E com a experiência eu consegui monitorar como que o cão estava progredindo e como que o dono estava na interação, para eu poder mediar isso para ser uma forma mais eficiente. E aí eu comecei a adestrar 1 vez na semana. Tive resultados muito bons. E aí eu comecei a tentar fazer consultorias. E é a forma que eu adestro hoje, né? Eu faço consultorias, eu vou na casa da pessoa, vejo tudo, como é que funciona lá, né? Como que é o adestramento, como é que é a forma com que o dono vê o comportamento do cachorro, como que o cachorro se comporta, como que o cachorro interage com o dono, como o cachorro interage com a casa. E eu refaço toda essa interação, né, numa forma de consultoria, que eu explico para o dono como refazer toda essa interação para que a interação seja mais agradável. Isso é uma forma de adestramento muito individualizada. E o alcance, né, tem um resultado muito bom, mas eu atendo uma pessoa por vez. E eu vejo que isso ainda é muito pequenininho. E aí eu resolvi montar palestras. Na palestra é muito legal que eu passo conteúdo, né? Muita gente ouve, muita gente é beneficiada, porém isso não é prático. Então eu não estou lá na casa da pessoa para poder mostrar para ela quando ela usa determinada coisa. As pessoas que assistiram a minha palestra acharam muito legal e tal, mas não é a mesma coisa que eu ir na casa da pessoa. E isso me fez pensar, né? Me fez tentar achar uma outra maneira de alcançar o público. E aí, vendo esses vídeos, eu tive esse insight e eu resolvi fazer vídeos, né? A ideia é aumentar o alcance. Por meio desses vídeos eu consigo mostrar situações, falar como o que está acontecendo, como que eu agiria para adestrar, e aí você consegue ter um resultado aí na sua casa, adequando a sua situação. É sempre importante falar que em adestramento a situação é o que mais vai determinar o caso. Então, meu primeiro objetivo é aumentar o alcance. Embora eu esteja muito satisfeita com o resultado que eu tenho no meu blog, o alcance, eu acho incrível as pessoas realmente lerem meu blog. Tem gente que fala, eu li aquela postagem de tal cachorro, eu vi sua postagem sobre tal coisa. As visualizações também são muitas. Eu sou muito grata por isso, assim, eu acho muito legal as pessoas verem o blog e se beneficiarem disso. Mas eu ainda não estou satisfeita. Eu vejo que eu não passo tanto que eu poderia, né? E tem muita gente que fala, mas você ganha dinheiro com isso. Mas eu me preocupo mais em fazer o serviço. Porque o que mais me preocupa, de verdade, assim, minha maior preocupação é o sofrimento dos animais. O sofrimento dos animais que muitas vezes estão sendo adestrados em técnicas punitivas, agressivas, coercivas, que realmente usam coisas que o cachorro não gosta para fazer ele deixar de fazer determinada coisa. E esse adestramento é o único que é amplamente divulgado, né? Às vezes as pessoas falam em adestramento positivo e só vem o clicker e o petisco. E adestramento positivo não é só isso. E não é só o adestramento positivo e o adestramento clássico. Existe um conhecimento por trás disso. Um conhecimento que a gente tem que ter sobre o que o cachorro está fazendo. Você observar, você ver, você interpretar o que está acontecendo naquela situação para poder entender o quadro total. E entender e se comunicar melhor com o seu cachorro. Então isso eu preciso passar. Eu sinto essa necessidade. Porque eu vejo que na hora que eu passar isso, eu vou estar beneficiando milhares de cães que vão também sofrendo menos. Além disso, também tem o sofrimento dos donos. Muitos donos realmente se sentem muito tristes
quando ouvem falar que o cão dela é agressivo, que o cão dela é mal educado, que o cão dela pula, que o cão dela late, que o cão dela faz tudo de errado, né? É assim que a gente ouve. E aí você se sente mal e você quer resolver o problema e você não consegue, você tenta 1000 técnicas e não consegue. Esse sofrimento dos donos, ele me angustia. E eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu acho que é errado eu saber como e não ter esse conhecimento para mim. Eu preciso passar ele, eu preciso dar ele para vocês, para que vocês consigam no próprio dia a dia de vocês resolver isso. Não é muito difícil, é simples. Eu preciso dessa solução, eu preciso espalhar esse conhecimento. E aqui a terceira coisa. Eu fiz mestrado, eu terminei esse ano, em 2016. Foram os 2 anos mais difíceis da minha vida, academicamente. Eu nunca achei que eu podia sofrer tanto fazendo mestrado, ou fazendo qualquer coisa na minha vida. Eu nunca achei que algo ia ser tão sofrido. Foi muito sofrido porque é um processo complexo, é difícil, enfim. E eu sofri muito nesse tempo, mas eu consegui uma grande carga de conhecimento. Esse conhecimento, ele é acadêmico. E muitas vezes o conhecimento acadêmico, ele está com uma grande barreira da sociedade. Então a sociedade está aqui, o conhecimento acadêmico, né, da universidade está do outro lado. E eu quero fazer uma ponte nisso. Como que o mundo acadêmico sabe um monte de coisa que as pessoas leigas não sabem? Como que eu, como leiga, sei de um monte de coisa que eu não consigo colocar no meio acadêmico? Embora eu esteja tentando traduzir tudo que eu sei empiricamente para poder colocar lá no mundo acadêmico e dizer que isso existe, né, cientificamente, eu estou tentando fazer isso lá. Mas eu também preciso pegar esse conhecimento que eu tenho e passar para todo mundo. Eu preciso passar esse conhecimento. Eu preciso divulgar o que eu vejo lá no meio científico e pouca gente sabe disso. As coisas que a gente sabe no meio científico não são divulgadas amplamente. Então, se eu vejo um artigo interessante, eu quero de repente chegar a fazer uma filmagem e soltar um vídeo na internet sobre esse artigo. Primeiro, no Brasil, as pessoas não costumam ler inglês. Segundo, as pessoas também não costumam ler artigos científicos sobre esse tipo de coisa se ela não estuda isso, né? Então, eu quero divulgar esse conhecimento e eu vou ler artigos e vou trazer aqui para vocês saberem, né, do assunto deles. De forma científica, mas facilmente divulgado para o leigo, né? Eu estou tendo uma preocupação muito maior com a veracidade das informações que eu passo. Existem coisas que a gente ouve falar e toma como verdade. Eu vou tentar o máximo possível não falar coisas que eu não tenho certeza, né? Eu vou tentar ter o máximo de comprometimento com a verdade, de onde que eu tirei tal fonte, do porquê que eu falo isso. Mas a maior parte das coisas eu vou falar por causa da minha experiência como adestradora. Em convívio, em observação de comportamento. Então é isso. Eu espero que essa nova forma de adestrar e de transmitir o conhecimento seja útil para muita gente. Eu acho que se vocês quiserem algum tópico específico, algum tema específico, vocês podem pedir aí nos comentários. Eu vou tentar atender na medida do possível. E eu espero que eu esteja dando um passo bem largo para poder alcançar o máximo de pessoas possível, consiga transmitir esse conhecimento, evitar o sofrimento de vários cães e ajudar os animais, as pessoas e tudo que eu puder, tá? Então é isso, conte comigo. Obrigada.